Olá, sexto ano, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma semana de estudos dentro da nossa disciplina Geografia. Aqui quem fala é o professor Alenilson. Pessoal, semana passada nós tivemos a semana de feriado e com isso não foram postadas, né, as nossas atividades, né, os nossos exercícios e também a nossa videoaula. Em virtude do feriado, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e também na antecipação do dia do professor, que foi colocado para terça-feira. Então, desse modo, nós não tivemos as atividades de geografia. Mas vocês vão lembrar lá que na aula 9 nós iniciamos o estudo sobre a indústria, o comércio e os serviços. E agora nós vamos seguir em sua segunda parte. Então, portanto, pessoal, peguem os livros aí na página 59 do livro de vocês, na página 60 e na página 62, já que na página 61 tem um texto de apoio. Então, a parte de conteúdo vai estar distribuída nessas três páginas. 59, 60 e 62, né, voltada para essa videoaula, onde nós estudaremos os tipos de indústrias, mudanças sociais, espaciais e ambientais, e também falaremos sobre o comércio e serviços. Vamos lá? De modo geral, a indústria moderna ela pode ser classificada. De que maneira essa indústria, né, nós podemos classificá-la? Em indústria extrativa, tá? Que é aquela indústria, né, de extrair recursos da natureza, e a indústria de transformação. Dentro desse tipo de indústria, né, indústria de transformação, nós vamos exemplificar e dividi-la, né, em bens de consumo, bens de base e bens de capital. Ok? Então, existem dois tipos de indústrias, de maneira geral, né? A indústria extrativa e a indústria de transformação. E essa, por sua vez, a indústria de transformação, ela está dividida em três tipos de indústrias: bens de consumo, bens de base e bens de capital. A indústria extrativa. A indústria extrativa é aquela ou aquele tipo de indústria, né, voltada à extração, extrair recursos naturais, recursos da natureza, seja ele de origem animal, da vegetação ou mesmo mineral. Então existem três tipos aí, né? Tipos de recursos que nós podemos extrair e transformá-la. Então a indústria extrativa ela está voltada à extração de recursos naturais. Já a indústria de transformação, ela produz bens, mercadorias, preste bem atenção, sexto ano, utilizando matérias-primas. Então ele vai transformar a matéria-prima em um produto fabricado, né? Um produto industrializado. Esse tipo de indústria, como eu falei anteriormente, a indústria de transformação, ela está dividida em três tipos. Na primeira, a letra A, nós vamos analisar aqui e exemplificar indústrias de bens de consumo. Então, dentro da indústria de transformação, existe essa classificação, indústrias de bens de consumo, que são aquelas indústrias voltadas para mercadorias que abastecem diretamente o mercado consumidor. E essa indústria de transformação de bens de consumo, ela subdivide em bens duráveis, é aquele que tem uma durabilidade maior, você compra o produto industrial e ele tem a sua validade, a sua durabilidade maior, e o produto, a indústria de bens de consumo não duráveis. Então, a de bens duráveis nós podemos exemplificar um eletrodoméstico, um liquidificador que você compra, né? Um ventilador, você está utilizando ele diariamente. Então ele tem uma durabilidade maior. Por isso que é classificado como bens de consumo duráveis. Automóvel, aparelho eletrônico. Tá? Já a indústria de bens de consumo não duráveis, podemos exemplificar alimentos. Né? Você compra o alimento e imediatamente você já está consumindo os remédios, né? Vestuários. Então, isso são tipos de indústrias de bens de consumo não duráveis. A indústria de transformação, como eu ressaltei
no slide anterior, é aquela que produz bens utilizando matérias-primas. Na letra B, o segundo tipo de indústrias de bens de transformação é a indústria de bens de base. Produzem matéria-prima para outras indústrias, né? Não para o consumo final. Operam com diversos minerais metálicos, por exemplo, ferro, o cobre, o bronze, entre outros minerais metálicos. Como, por exemplo, essa indústria de base. Nós podemos exemplificar aqui, ó, indústria siderúrgica. Essa indústria siderúrgica, como vocês estão vendo aí na imagem, ela vai produzir aço. Então, o aço ele pode ser transformado em outro material, né, de bens de consumo. Então, a indústria de bens de base, ela vai produzir uma matéria-prima, né, para outras indústrias. E o terceiro tipo de indústria de transformação, aquela que produz bens utilizando matérias-primas, são as de bens de capital, que vai fabricar máquinas, vai fabricar equipamentos para serem utilizados em outras fábricas ou setores industriais. Então, são esses os tipos de indústrias, né? Indústrias extrativas e indústrias de transformação. Sendo que a indústria de transformação, ela subdivide em bens de consumo duráveis e não duráveis, bens de base e bens de capital. Vamos na sequência. Saindo agora do tipo de indústrias, na página 60 do livro de vocês, chegamos no tópico indústrias, mudanças sociais, espaciais e ambientais. Então, de acordo com o que estudamos até aqui, podemos afirmar que a indústria ela alterou muito na história da humanidade. Pare e pense e observe essas imagens aqui, ó, duas imagens que está retratando a indústria automobilística. E aí eu vou reforçar novamente a pergunta. De acordo com o que nós estudamos, né, da aula 9, agora a aula 10, podemos afirmar que a indústria alterou, modificou muito na história da humanidade? E aí, o que é que vocês acham? A resposta é sim, não é verdade, sexto ano? As mudanças, elas ocorreram não só na forma de produzir mercadorias, mas também nas sociedades, nos espaços geográficos, nas paisagens da superfície terrestre. Tudo isso está relacionado à indústria, a essa importante atividade econômica. As indústrias, elas se instalam predominantemente nas cidades. Então, o impulso que a indústria, ao se instalar nas cidades, elas alteram as paisagens, provocam um fenômeno denominado urbanização, que é o processo de crescimento das cidades em termos, né, físico, né, das cidades, as casas, ruas e avenidas, como também no crescimento populacional. Então, o aumento da população em detrimento da população do campo é o que configura-se esse fenômeno de urbanização, que, por sua vez, está relacionado à instalação de indústrias nas cidades. Percebe? Sexto ano. Agora, outra perguntinha aqui para vocês. Por que o desenvolvimento da atividade industrial foi importante no processo de urbanização, que nós acabamos de mencionar agora? Porque as cidades elas vão agora atrair um grande número de pessoas para trabalhar nas fábricas, que anteriormente a maior parte da população vivia na zona rural, no campo. Com o processo de instalação das atividades industriais, aí a cidade ela vai começar a atrair esse grande número de pessoas. Beleza? Então esse é mais ou menos algumas características desse processo de urbanização que está relacionado ao desenvolvimento da atividade industrial. Vamos seguir, sexto ano. Está muito bacana essa aula. Além do trabalho em série nas fábricas, né, as características do trabalho realizado nas indústrias, né, essa industrialização ela vai levar a uma maior diversificação do trabalho nas cidades, como, por exemplo, vai impulsionar outras atividades. O comércio, a prestação de serviços, também vão se expandindo no espaço urbano, nas cidades, e também vai contribuindo para o processo
de urbanização, que nós comentamos agora há pouco, né? O processo de crescimento em termos populacionais, em termos de sua estrutura física das cidades. Então eu posso aqui resumir que algumas dessas atividades, a indústria, o comércio e os serviços, expandiram-se no espaço urbano, provocando esse fenômeno denominado de urbanização. Com a concentração das indústrias nas cidades, qual é a tendência? O aumento gradativo delas, das cidades. As cidades vão crescendo ao passo que ocorre essa concentração de indústrias em um determinado meio urbano. O aumento da população concentrada nas cidades é também consequência dessa concentração de indústrias. Muitas áreas foram desmatadas. Olha o impacto ambiental. Para justamente se adequar a essa expansão que ocorre das cidades. Alguns vales de rios foram ocupados. Observem a imagem aí, eu destaquei aqui para vocês. Alguns vales de rios foram ocupados, novas edificações, ruas, estradas, estações ferroviárias. Então, tudo isso provocou um forte impacto social, espacial e ambiental na medida em que ocorria essa concentração das indústrias nas cidades. Vamos lá, sexto ano. Essas atividades industriais, elas intensificaram a exploração de recursos naturais. E essa intensificação na exploração de recursos naturais, que vai ser necessária para as atividades industriais, elas irão causar grandes impactos ambientais. E quais seriam esses impactos ambientais, turminha? Desmatamento, poluição do solo, poluição do ar, poluição das águas, poluição sonora. Além disso, as indústrias elas estão entre as principais responsáveis pela emissão de gases que vão provocar lá o efeito estufa na atmosfera. Então, esses aqui são alguns exemplos de grandes impactos ambientais advindos justamente da intensificação das atividades industriais. Solucionar esses problemas causados pela industrialização, principalmente na questão ambiental, ela tem sido um grande desafio para os governos. Embora que essas leis ambientais já tenham sido criadas para justamente punir aqueles grandes empresários que vão provocando grande impacto ambiental, a fiscalização, a punição desses agentes poluidores tenham se intensificado nos últimos anos, mesmo que tenha ocorrido isso, tenha aumentado essa fiscalização, leis mais rígidas, punindo. Ainda há muito o que fazer para que nós possamos preservar o meio ambiente e trazer uma ideia de uma indústria mais sustentável que possa ter o menor impacto possível no meio ambiente. Então, os serviços, agora nós na sequência, na página 62, comércio e serviços, nós falamos agora há pouco, que são atividades econômicas que provocaram também intensas modificações nas cidades, promovendo o fenômeno chamado de urbanização. Os serviços abrangem diversas atividades. Por exemplo, as pessoas que trabalham no campo estão prestando serviços educacionais, ligados à educação, o professor, a diretora, a supervisora, as pessoas que estão envolvidas no processo educacional. Então, eu como professor, então eu presto serviço, estou inserido nessa atividade, de transporte, os motoristas de ônibus, de setor de alimentício, as pessoas que trabalham no restaurante, com os garçons, os cozinheiros, de lazer e turismo, administrativas. Então, são diversas atividades que estão ligadas à prestação de serviços. Com a diversificação, aumentou e surgiu outras áreas, principalmente relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, informática, marketing, telecomunicações. Então, a atividade de serviços, ela abrange diversas atividades. Deu para vocês perceberem aí, não foi, turminha? Vamos seguir, sexto ano. O comércio e os serviços expandiram-se muito com o advento da industrialização, que nós acabamos de mencionar, A indústria, ela trouxe um verdadeiro impacto nesse sentido,
ele ativou outras atividades econômicas que já existiam, porém expandiram-se bastante com o advento da industrialização. Foi o setor da economia que cresceu nas últimas décadas. Então, foi o setor que mais cresceu nas últimas décadas ligadas ao comércio e serviços. E só para ressaltar aqui, comércio e serviços é a atividade do setor terciário. Ok, pessoal? O comércio é uma das principais atividades. É primordial para a economia nacional, né, e a economia mundial, né, dos países, porque é praticamente intensamente, né, praticado intensamente em escala local. Quando você vai no comércio da sua cidade, você compra um determinado produto, né, então ele tem uma importância, né, ali é praticado em escala local, né. No simples fato de você sair e comprar numa mercearia, uma bolacha, um biscoito, né, qualquer tipo de mercadoria, uma roupa, um calçado, isso é a prática de comércio. É uma atividade econômica fundamental, primordial para a economia do nosso país. E também ele é muito importante na escala global, ou seja, envolve as trocas, né, volumosas de mercadorias, né, de exportação, né, quando o país exporta produtos e também importa mercadorias. Isso também é comércio, né? É um comércio em escala global. Beleza, pessoal? Então, sexto ano, essa é a nossa aula 10 dessa semana. Fiquem com a atividade de vocês. Bons estudos, boa semana a todos. Grande abraço, turminha.